Manuel, para encerrarmos. Não, isto do Bloco de Esquerda diz tudo, porque há pouco Sérgio Sousa Pinto perguntava como é que se ia conseguir de receita. Quanto era, Sérgio Sousa Pinto? 4.100 milhões de euros. 4 mil milhões de euros. E a Ana Draga acha muito bem, extraordinário, e os portugueses entendem isto claramente, que só com Caia e Poceirão, porque nós vamos depois só a Caia ou ao Poceirão apanhar o TGV para irmos certamente para Paris, não vale a pena apanhar a Ryanair, porque os bilhetes do comboio são muito mais baratos, os TGV. Acha muito bem que se gastem os 2.760 milhões de euros. É mesmo neste momento gastar agora 2.760 milhões de euros entre Caia e Poceirão é a suprema inteligência do ponto de vista da gestão. Parabéns, Ana Drago. Dizer só ao Sérgio Sousa Pinto o seguinte, pergunta de números, enfim, vamos cá ver estes. PEC 1 e PEC 2 acordados com o Partido Socialista. E entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata são 3.400 milhões de euros para ano e meio, este semestre e o próximo ano. Deduções fiscais, está a falar de mais 450 milhões de euros, vamos lá ver se isso passa ou não passa. Com aquela agenda escondida do Código Contributivo, Sérgio Sousa Pinto, sobre as PMEs nos próximos 3 anos vai conseguir retirar mais 1.100 milhões de euros. Só aqui estão 4.950 milhões de euros. E depois se for aquela normazinha extraordinária do Código Contributivo, que lá lhe diz que vai poder, com taxa social única, cair com mais 3% em cima daquilo que são os contratos a termo, neste momento em que desempregados já vamos em 600 ou 700 mil, também diz tudo. Só que eu digo-lhe uma coisa, com isto a única coisa que vai conseguir é deprimir ainda mais a nossa economia. E a propósito dos exemplos que deu, que eu compreendo e que são inteligentes do ponto de vista, enfim, da discussão, da Espanha, da Inglaterra, até dos Estados Unidos, esquece só algumas coisas muito importantes e eu com isto termino. É que, por exemplo, em primeiro lugar, a dimensão da dívida, a nossa nos 130% do PIB ou 120% do PIB, porque se tiveres 87% do Estado, mais aquela que é a dívida do setor empresarial do Estado, nós neste momento não ganhamos para pagar essa dívida. Depois a produção e a indústria, que está a falar de países que têm indústria. Aquilo que os senhores aqui basicamente arruinam, nós lá ainda vamos tendo. Aliás, ainda vão tendo e, portanto, ali produzem. E isso leva-nos também ao crescimento. É claro que o crescimento não é o nosso. Lá há mesmo crescimento. E depois houve alguns casos em que o eleitorado foi particularmente inteligente. Olha, na Inglaterra correu com os socialistas, não é verdade? E em Espanha, onde nós temos, por exemplo, se reparar, desataram a extinguir uma série de institutos públicos, foram a fundo naquilo em que os senhores não querem mexer, porque é lá que estão muitos daqueles que, porque têm cartão, ocupam os lugares, mesmo que não tenham competência e não sejam precisos para nada. E essa é uma grande diferença. E olha, com isso vai ver que consegue recuperar muito desse dinheiro que precisa e, na verdade, enfim, faz falta às contas públicas. Já agora, se derem uma ajudinha à economia e começarem a pagar a tempo, porque não é ficarem a dever 1.000 milhões de euros, por exemplo, ao setor farmacêutico, que também podem dizer que é preciso aumentar a receita. Não podem aumentar a receita à custa de calote, não é verdade? Porque se além disso forem pagar a dívida, então tem que se tomar mais qualquer coisa a esses 4.000 milhões. Comecem por pagar as dívidas para serem um Estado decente e não deprimirem a economia, permitirem que, de alguma forma, este país possa ser um país de referência no plano europeu, muito para além das declarações proclamatórias do Primeiro-Ministro, que nos está a arruinar e é pena.